Profetas e profecias, ou como identificar que uma profecia vem realmente de Deus. Este assunto é delicado desde o Antigo Testamento. Quando Deus começou a levantar profetas, até Moisés praticamente não havia essa ideia de profeta. Eram patriarcas a quem Deus se revelava, como Abraão, mas não era toda hora que Deus se revelava ao Abraão, ao Isaac, ao Jacó, 1, 2 ou 3 vezes na vida inteira. Eles não eram profetas para serem usados continuamente como profetas. O Moisés já tinha essa intimidade com Deus praticamente diária. O Josué teve menos. Depois do Josué, pouquíssimos profetas se levantaram na época dos juízes. Foi mais na época dos reis que Deus começou a levantar esses profetas. E o Samuel começou uma escola de profetas. Foi o Samuel que começou em Ramá. Daí o nome Ramá, o local onde o profeta Samuel, morava. E ele resolveu fazer discípulos e fez uma escola. Depois essa escola se desmembrou e houve várias outras escolas de profetas. Os profetas ficavam ali aprendendo a profetizar, aprendendo a Bíblia, mas aprendendo também a ouvir a voz de Deus e a profetizar. Daí se multiplicou o ministério profético, mas também se multiplicaram as mistificações e as falsificações. E a situação ficou muito grave. Houve uma época, por exemplo, do rei Acabe, em que havia incomparavelmente mais falsos profetas do que profetas verdadeiros. E isso durou. Na época de Ezequiel, na época do profeta Jeremias, também nós vemos muito mais falsos profetas do que profetas verdadeiros. Essa situação, então, não é nova. Antigamente havia essa questão. E em nossos dias também, com o derramado Espírito Santo, Deus deu entre os dons o dom de profecia, para que, através da profecia, o Espírito Santo pudesse falar às pessoas. Só que nenhuma profecia entre nós é infalível. Nós precisamos julgar as profecias e discernir se realmente é de Deus e se é de Deus o que realmente Deus está querendo falar conosco. A profecia vem através de pensamento, através de palavras audíveis, através de visões, através de sonhos. A revelação de Deus, através da profecia, vem de diversas maneiras. Nós temos alguns ensinos em 2 Crônicas 18, quando o rei Josafá, que costumava consultar a Deus, foi fazer uma aliança com o rei Acabe. E quando eles estavam juntos, o Josafá sentiu a dificuldade, que ele estava para tomar decisões importantes e ele queria ter o respaldo da profecia de Deus e pediu ao rei Acabe que trouxesse algum profeta. O rei Acabe trouxe ali 400 profetas e o rei Josafá entendeu que nenhum deles era reconhecidamente do Senhor e perguntou: Acabe, não tem aqui mais um profeta do Senhor? Essa é a questão em nosso dia. Meu irmão, as igrejas estão cheias de profetada. Você quer ter certeza que uma profecia é realmente de Deus. E aí? Existe algum profeta que é infalível em nossos dias? Não, não existe nenhum infalível. Não, mas o pastor profetiza. Cuidado com profecia de pastor. Cuidado com profecia de quem tem interesse na profecia. O pastor famoso vai profetizar maravilhas para uma igreja porque ele está ganhando daquela igreja. Ele vai ser levado, induzido a profetizar da carne, do eu dele, para agradar aquela igreja, profecia que Deus não mandou. E Deus é duro. Em Ezequiel também Deus fala isso. Ai dos profetas que profetizam do seu coração. É o que tem acontecido. Mas você quer ter uma palavra certa, segura. É só o Espírito Santo que vai garantir. Não há nenhum grande profeta, maravilhoso profeta que não erre.
todos têm que se submeter ao julgamento. Toda profecia, não tem nenhuma que é infalível, toda profecia tem que ser submetida à confirmação, ao discernimento. E o rei Josafá, então, naquela ocasião, sentiu isso. Ele queria uma profecia de Deus. Quando Micaías chegou, influenciado pelo mensageiro, em princípio, ele concordou com os 400 profetas, mas logo, o rei Acabe e também o Josafá entenderam que aquilo não era assim e pediram para o Micaías falar a verdade. Então Micaías disse: já que eu tenho liberdade, eu vou dizer a verdade. A verdade é essa: o rei de Israel vai morrer na guerra e vocês vão ser derrotados. Claro que aquilo despertou a ira dos outros profetas, trouxe uma briga de profetas, mas ficou registrado na Bíblia, graças a Deus, para nosso ensino. Meu irmão, tome cuidado com profecias, mas segundo a Bíblia, não despreze profecias. Deus fala de muitas maneiras. A maior parte das profecias são da carne, não são de Deus, mas também tem de Deus. Então não despreze profecia, mas não aceite de qualquer jeito. Tome muito cuidado com profecias e profetadas, para você não ser enganado, para você não ser levado por qualquer vento que vá tirar você da presença de Deus. Cuidado, meu irmão, eu vou repetir: a maior parte das profecias em nossos dias são provenientes da carne, não são do Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus também fala, inclusive através dos mesmos profetas em outras circunstâncias. Por isso, é necessário discernir se a profecia vem de Deus, confirmar a profecia com outras profecias e outros profetas, e o Espírito Santo em você é que tem que dar o veredito final. Você tem que ouvir. O Espírito Santo está confirmando isto realmente é de Deus. Então, esta é a questão referente às profecias em nossos dias também. Graça e paz, meus amados. Quem fala é o seu irmão e amigo Fábio Pereira, pastor